oração. Vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui na sua presença. Agradecê-lo pelo dia que nós tivemos. Só Deus sabe o que nós passamos, talvez por perigos e situações adversas. E nós estamos aqui para louvor e glória do Senhor. Então vamos fazer uma oração em forma de agradecimento e que Deus venha dirigir esse culto essa noite, um culto de ensino, para que nós possamos, como diz a palavra do Senhor, conhecer mais ao Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e nós já queremos te agradecer, Senhor, porque até que o Senhor nos trouxe para que nós pudéssemos, Senhor, te louvar, bendizer, te glorificar, exaltar o teu grande nome, pois nós sabemos, Senhor, e reconhecemos que só o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então nesta noite eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco através dos estudos, para que nós possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Ti. Pai, eu agradeço pela presença também de cada irmão que está aqui presente, e que o Senhor vá ao encontro daqueles também que não puderem estar esta noite, pois o Senhor conhece e sabe da situação de cada um. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um culto racional, para que o Teu nome seja glorificado e que nós saiamos daqui edificados na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abram as vossas Bíblias no Salmos 12. Aleluias. Salmos 12. Glória a Deus. Aleluias. Salmos 12, diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei. Agora diz o Senhor. Glória a Deus. E porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás, para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Irmão, nós estamos diante de uma palavra aqui, que o salmista, ele está falando de 3 pessoas distintas aqui. Os ímpios, o salmista e Deus. Cada uma delas possui algumas características distintas. Os ímpios, irmãos, eles acreditam que com as palavras maldizentes, soberbas e mentirosas, triunfarão sobre a terra, sem que ninguém os impeça de coisa alguma. Não há temor de Deus em suas vidas, por isso acham que todos os seus desígnios humanos prevalecerão. Por outro lado, há um clamor do justo que diz, salva-nos, Senhor. E é o oposto do que faz o ímpio. O justo tem em Deus a sua segurança e espera nele o socorro para as aflições da vida, que são poucas, que não são poucas. Assustado pela perversidade e infidelidade dos ímpios aos pactos e alianças, o salmista chega a declarar que eles estão por toda parte, mas Deus, em sua soberania, está sempre conservando fiéis sobre a terra. Irmãos, há livramento de Deus por todos aqueles que esperam por sua ajuda e misericórdia. Por mais que muitas vezes essa ajuda pareça demorada, no tempo de Deus ela se manifestará. Nós temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo.
Aqui no versículo 5 ele diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Nós estamos aqui, irmãos, passamos por tantas situações aqui. Nós estamos sempre na presença do Senhor, sempre o glorificando e sempre o exaltando. E às vezes as pessoas nos oprimem, nos opressam, de maneiras que nós nos entristecemos muitas vezes. E chegamos na casa do Senhor muitas vezes entristecidos. Mas nós estamos aqui porque nós temos um Deus que tem nos livrado de todas as coisas e tem nos suprido de tudo aquilo que nós precisamos. Então nós estamos aqui para o glorificar, para o exaltar esta noite. Amém? Então que esta noite você abra o teu coração, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que 2 espadas de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os corações. Amém? Então, que nesta noite você abra o seu coração, que nós possamos aprender mais do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar. Amém? Vamos fazer também uma parte importante na casa do Senhor, que é os dízimos e ofertas. Lá na carta de Paulo, 2 Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então que nesta noite você contribua com o Senhor com o seu melhor. Mas não faça isso, irmãos, pensando nas suas contas que tem que pagar, não. Faça com alegria, porque a palavra de Deus, ele diz que ele é capaz de superabundar na vida de nós todos, esta noite. Então não faça por tristeza ou por necessidade, mas tudo que você trouxer aqui, faça com alegria, porque Deus se agrada com aquele que contribui com alegria. Amém? Assim que o nosso irmão orar, você se levante do seu lugar e contribua com o seu melhor nesta noite. Amém, igreja? A paz do Senhor para todos nesta noite. Louvado seja Deus, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo bem que Ele tem feito, continua fazendo e há de fazer na nossa vida, na vida do seu povo. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está, meu Senhor, o teu povo, a tua igreja. Abençoa nesta noite, Senhor, ricamente a cada um, em toda a área, Pai, em nome de Jesus. Senhor, este é o nosso pedido e agradecimento. Amém? Graças a Deus. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Amém? Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Amém, queridos. Hoje a gente já vai tentar, já falei, não vamos nem cantar, não vamos louvar, para a gente remir o tempo, para a gente poder terminar essa lição de hoje. Né? Já coloca, Fê, faltou se ligar aqui. Né? Nossa lição, nós começamos falando, né, sobre os demônios e suas atividades, tentação, opressão e possessão. Nós falamos sobre tentação na semana passada, começamos falando sobre um pouquinho o que é ser tentado, né, as diferenças entre tentação, opressão e possessão. Né, nós falamos um pouco sobre essas diferenças e eu achei que aqui acabou a pilha. É isso? Acabou a pilha do meu aparelhinho. Tem pilhinha aí, Fê? Deixou as pilhinhas no controle. Quando deixa as pilhinhas no controle, já é. Aí ele voltou a funcionar, Fê. Daqui a pouco, se ele parar de novo, a gente pega. Né? Aí falamos sobre tentação, sobre como foi Jesus tentado, falamos sobre a tentação de Cristo, como Jesus, né, sofreu a tentação, como ele venceu, como o tentador atacou a Cristo. Né? Nós começamos a falar sobre tudo isso. Né? Falamos necessariamente sobre a tentação de Jesus Cristo,
o que ele usou para vencer a tentação, tudo isso. E algumas áreas que nós somos tentados, como os homens, como mulheres, a área do pecado sexual, fontes proibidas, imagens e amuletos, a tentação quando somos tentados, a fidelidade de Deus, a palavra de Deus, a intercessão do Senhor e vitória sobre o tentador. Nós falamos sobre isso e como se submeter a Deus. Na aplicação pessoal, nós perguntamos aqui, fizemos algumas perguntas, se realmente nós temos a Bíblia guardada, se nós servimos ao Senhor, temos o entendimento de quem é Deus, de como nós devemos agir com Ele. Na hora da tentação você consegue orar, mas agora nós vamos entrar no quadro da opressão. São 3 quadros que nós estamos falando. Vamos falar um pouco sobre opressão. Opressão demoníaca. Opressão espiritual não é a mesma coisa que possessão. Opressão é a investida dos espíritos malignos vindo de fora. Podem ocorrer ataques físicos, doenças, deficiências ou ataques psicológicos que causam angústia, depressão e frieza espiritual. Possessão é quando o espírito passou a morar na pessoa, dominando tudo e dentro dela. Ele já deixa ali detalhado que é a questão de opressão. Opressão, você sentir algo realmente indo contra, O próprio irmão Toninho já leu aqui, o diácono Toninho já leu aqui, falando sobre a opressão que nós sentimos, a opressão que sentimos nesse mundo, a opressão que nós temos do maligno que vem sobre a nossa vida. Todos os dias nós somos oprimidos, todos os dias nós somos encurralados em várias ocasiões, seja sentimentais, sociais. Nós temos algumas situações que passamos durante o dia que às vezes pesam na nossa vida, que fazem com que a gente às vezes chegue em casa moído, cansado, não só por causa de um trabalho pesado. Não é isso. Às vezes você trabalhou com um trabalho pesado, mas você não chega tão cansado e moído quanto você é opresso fisicamente, psicologicamente. E o nosso adversário, ele causa isso, ele faz isso na vida do cristão também. Ele fica oprimindo a vida do crente para ver se ele volta atrás, para ver se ele desiste, para ver se ele não quer mais servir ao Senhor, para ver se ele desiste do caminho. É aquilo que a gente fala muitas vezes aqui, por exemplo, da caixinha de oração, que a gente fala para os irmãos levar a caixinha, e tem gente que não quer levar a caixinha com medo do diabo ficar oprimindo ele durante a semana, mas ele não entende que o diabo oprime ele independente dele. A diferença é que quando você está com a caixinha, você tem uma igreja orando por você. Entendeu? Então, isso que a gente tenta às vezes aqui focar, botar na cabeça das pessoas que opressão todos nós vamos ter e vamos passar. Um exemplo, Pedro declara que Cristo liberta os oprimidos. Atos 10, 38. Abra para nós lá, por favor, presbítero Valdir aqui. Atos 10, 38. O que Pedro declara lá? Pedro declara que Cristo liberta os oprimidos. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus fez com que o Espírito Santo viesse, para que pudéssemos ser libertos da opressão do nosso adversário. Nós lutamos diretamente com as armas de fé. Tem até o hino que fala, Lutamos com armas de fé. Por quê? Nós somos opressos e o que garante a nossa vitória é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único imbuído, encarregado de nos trazer a vitória sobre as nossas vidas. Sem Ele, nós estamos fadados a fracassar. Sem o Espírito Santo. Por isso que nós devemos entender que quando nós aceitamos a Cristo, já somos morada do Espírito. Passamos a ser moradas do Espírito Santo. Agora nós precisamos entender a manifestação do Espírito Santo, que vem através dos dons espirituais. Falar línguas, profecias, interpretações, cura divina e tudo mais, que vem através da manifestação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já está na vida daquele que aceitou a Cristo, que já levantou a mão para o Senhor. Daquele momento em diante, o Espírito Santo já passa a militar para que ele possa vir a ser liberto, tratado e ser também, deixar de ser opresso. Permitir que ele passe, não deixar de ser opresso, mas permitir que ele passe pelas opressões sem cair, sem vacilar, sem deixar de estar na presença.
Jesus liberta uma mulher do espírito de enfermidade quando ensinava na sinagoga. Lucas 13, do 10 ao 16. Né? Jesus estava ensinando lá na sinagoga, Lucas 13, do 10 ao 16. Pode dar para a Renatinha que está aí perto do céu, ela vai ler para nós. Já fica mais fácil. Lucas 13, do 10 ao 16. Renatinha? Acabou a pilha? Glória a Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. Ô Fê, traz a pilha para mim. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou. E glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse-lhe, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Você vê, algumas traduções falam soltar dessa opressão, a qual há muitos anos Satanás vinha oprimindo. Mas qual é a situação? Cristo está na sinagoga no dia de sábado e ele se põe a curar. Já vem uma opressão sobre Cristo, dizendo, quem é você para curar no sábado? Você não observa a lei? E nós sabíamos que havia uma opressão muito grande sobre Cristo para que ele fosse pego no contrapé, para que pudessem ter justificativa de matá-lo, de persegui-lo. E ali Cristo fala com aqueles homens, vocês são hipócritas. Vocês cuidam dos seus animais no dia aqui de sábado. Agora eu não posso, a mulher não pode ser liberta de Satanás, não pode ser liberta da opressão. Sabe? Então, Cristo ele vem demonstrando que nós sim somos libertos da opressão através da graça do Senhor, não pela astúcia de Satanás, pela dos homens. Os homens estavam oprimindo aquela mulher, os homens estavam oprimindo a Cristo, os homens estavam sendo usados, se podemos assim dizer, por Satanás para oprimir aquelas pessoas, para ir contra Jesus Cristo. E agora naquele momento Cristo se volta contra eles, falando, não, vocês precisam entender que vale mais ela ser liberta do que você simplesmente cuidar do seu animal. Você cuida dos seus animais? Tem mais valor o burrinho que você está lá amarrado do que essa mulher que está aqui opressa? Olha só a comparação. Então Cristo ensinou para aqueles homens, deixou bem claro, vocês não podem, vocês não devem agir de uma maneira para oprimir dessa forma. Não, antes mais a alma, antes mais a vida do que simplesmente a lei, né? Aí ele fala, Cristo vê a nossa opressão e nos livra de todas. Salmos 12:5. Ele nos conhece. Salmos 12:5. Eu vou até ler aqui Salmos 12:5. Ele vê as nossas opressões e nos livra de todas as opções. Louvado seja Deus. Salmos 12:5 diz assim. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Por causa da opressão dos pobres e gemido dos necessitados. Me levantarei agora. Ele não falou, eu não vou me levantar, eu vou pensar no que vou fazer, eu vou ver se mando alguém. Não, Deus falou, me levantarei agora. É Ele que está agindo. Quando somos oprimidos, é Ele que vem ao nosso favor. É Ele que cuida de nós. Satanás vai tentar roubar a bênção, mas Deus, se nós estamos diante do Senhor, na presença de Deus, Deus não permite que nós sejamos tentados e opressos. A opressão permitida por Deus. Quando a opressão é permitida por Deus? Vamos lidar com duas situações. A opressão que é permitida por Deus e a opressão que nós causamos. A opressão que é permitida por Deus, por exemplo, o sofrimento de Jó pelos ataques satânicos. Lá em Jó 1, do 9 ao 11, está escrito, você vê, Jó 1,
do 9 a 11, Satanás chega até Deus e vai falar com Deus. Olha o que Satanás fala para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, e ele a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Olha só como o nosso inimigo, ele é astuto. Ele chega até Deus e fala: olha, eu vi teu servo Jó. Só que é o seguinte, ele tem tudo do bom e do melhor. Toca nele, faça ele perder as coisas. Você não vai ver se ele não vai te negar. E Deus permite Satanás atentar a Jó. Deus conhecia o coração de Jó, a ponto de deixar que Satanás o oprimisse. Mas não pense que a opressão permitida por Deus não vem com recompensa. Porque Jó recebeu a recompensa dele após passar por essa grande opressão. Não quer dizer que esta mesma opressão que sofreu Jó, nós sofreremos. Até porque eu acredito que a maioria de nós não teria condições de suportar. Mas Deus sabe aquilo que nós sabemos, conseguimos suportar. E Ele permite até que o diabo venha e nos opressa, a ponto de nos testar, a ponto de ver se nós somos fiéis, a ponto de sermos aprovados, para que Satanás fique envergonhado. Deus não vai permitir opressão em nossa vida para que sejamos envergonhados, e muito menos Ele ser envergonhado. Mas Ele permite que somos provados, aprovados, refinados como ouro, para que possamos ser provados e aprovados no dia da tentação, né? Outra coisa, Jó faz uma linda declaração depois de ter passado pela duríssima provação, que todos nós conhecemos, Jó 42:5, onde Jó fala assim: olha, de tudo que eu passei, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. É diferente, irmãos. Você falar que conhece a Deus de ouvir falar, de simplesmente entrar numa casa, de entrar aqui, adorar o Senhor, é gostoso. A igreja está aberta, está limpinha, está bonita, está adornada. É gostoso sentar nesta casa aqui e ouvir falar de Deus. Mas quando nós vamos andar com Deus? É no momento da tribulação, da luta e da dificuldade, que nós saímos, passamos pela dificuldade, que nós podemos dizer que agora eu conheço Deus e com Ele andar. Eu sempre digo, o que é mais prodigioso na vida do homem e de uma mulher? Simplesmente receber a cura ou passar pela prova dando glória a Deus? Sair do outro lado vitorioso, mas sem murmurar e glorificar o nome do Senhor. Às vezes a cura imediata é gostoso. Quando Deus curou, eu já recebi cura, já tive curas na minha vida, sabe, é gostoso isso. Mas também já tive provas que, como sim podia dizer como Paulo, um espinho na carne que vinha ali me atormentando. E no momento certo, Deus vai lá e trata, Deus vai lá e cura, e a gente passa. E é bom quando a gente passa sem, digamos, desfalecer, sem murmurar, sem perder a bênção do Senhor. E Jó, ele entendeu isso. E nós precisamos entender isso. Seremos opressos. Sim, Deus pode permitir algumas coisas na nossa vida, mas mesmo assim Ele está conosco. Ele não permite opressão para que sejamos derrotados. O mensageiro de Satanás que incomodava a Paulo. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Abra para nós lá, por favor, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Duda, lê para nós, por gentileza. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Quem que era esse mensageiro? Alguém lembra? Pode ler. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Já está aí? Do 2 ao 10? 7 ao 10. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Tá. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas,
a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Entenderam? Olha a declaração. Paulo deixa bem claro, ele fala assim: me foi dado o Espírito na carne, um mensageiro de Satanás, para me, o quê? Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo fala assim, olha, e ele fala: eu orei 3 vezes ao Senhor, 3 vezes, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, mas ele falou: não, eu estou aperfeiçoando o meu poder na tua fraqueza. Eu estou me aperfeiçoando através da opressão que você está sentindo, a luta que você está passando. Deus está falando assim: eu estou aperfeiçoando você. A ver que às vezes as opressões que nós temos é permissão do Senhor, para que nós sejamos aperfeiçoados mediante a sua graça, o seu favor, as suas fortes e poderosas mãos. Paulo viu isso, e ele falava: eu queria que fosse diferente, mas não, antes fosse a vontade de Deus. Deus falou: está aqui, é isso. Sinto prazer, Paulo dizendo: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque se nós olharmos o sofrimento de Cristo, Paulo não tinha sofrimento, bem dizer, se olharmos para o sofrimento de Cristo. Então, por isso que ele declara: quando estou fraco, então sou forte. Quando estou injuriado, quando estou sendo oprimido, aí eu me vejo forte. Porque eu não saio, eu não me desvio da presença de Deus. É aí que nós vemos a força do cristão, né? Paulo declara que estava aprendendo com a opressão. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo tratado, eu estou crescendo com a palavra de Deus, com essa opressão. A opressão facilitada pelo cristão. Aí é o nosso problema. Sofremos muitas opressões por não conseguir deixar o passado de pecados e concupiscências, limpar a nossa vida, deixar de lado o velho homem, a velha mulher, que muitas vezes prevalece dentro de nós. É complicadíssimo e vivemos sim muitas dificuldades, porque não conseguimos deixar de ser o que nós éramos. Às vezes uma pessoa que brigava, uma pessoa que era respondona, uma pessoa que era implicante, às vezes alguém que bebia, às vezes alguém que fumava, alguém... N coisas que aconteciam na nossa vida, e às vezes nós trazemos à tona coisas do passado. Não digo nem vícios, porque o cristão já está liberto, mas eu digo as questões do orgulho que às vezes nós carregamos, da prepotência que às vezes temos na nossa vida, que o Espírito Santo precisa tratar e nós nos deixamos isso tratar, e às vezes o velho homem, a velha mulher vem à tona e nós estamos ali, aquela questão dos 5 minutos, Senhor, me dá meus 5 minutos agora que eu preciso tratar isso aqui comigo, não é isso? Quem já não fez isso? Me dá 5 minutos, Jesus, que aqui fica de ladinho aí, espera que agora eu vou ali e já volto. Entendeu? Às vezes a gente faz isso, que a gente quer tratar do nosso jeito, da nossa maneira, e Deus não quer que seja desse jeito. E quando nós fazemos da nossa maneira, aí nós sentimos a opressão. Nós provocamos opressão. Quem já não provocou uma opressão na sua vida de dívida? Vai fazer uma dívida que não devia, não colocou o Senhor na frente. Quem já não sofreu opressão por falar o que não devia? Ah, eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu tenho que falar. Você sabe que você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque você vai falar o que não deve na hora que não deve. E você vai sofrer por isso. Então, por isso que o Espírito Santo tem que tratar o nosso coração. Para que nós não tragamos sobre nós opressões pelos nossos erros. Paulo vai ensinar em seu discipulado que devemos deixar a antiga maneira de viver para sermos renovados por Cristo. Efésios 4, 21, 23, a Dilmara vai ler para nós. Efésios 4, 21 ao 23. Paulo nos ensina sobre isso. Deixar a antiga maneira de viver. Amém? Diz assim: se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto os tratos passados vos despojeis do velho homem, que os corrompe pela concupiscência do engano,
e vos renovais no espírito da vossa mente. Glória a Deus. Paulo aqui ele está tratando sobre santidade, que era algo que era oposto ao costume dos gentios. Então ele dizia assim, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, e tudo tem tratado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Paulo já vem falando ali, ele ensinando a igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês precisam buscar santificação. Só que para você atingir a santificação, você precisa deixar de lado a bagagem toda que você carregou até agora. Você chega da igreja de um jeito, mas você não pode ficar do mesmo jeito que você chegou. Né? Tem até o hino, venho como estou, né? Tem um hino que fala assim, né? Da época do Valdir, e fico como estou, né? Tem até o hino que fala assim, mas não é desse jeito. Nós temos que mudar. Quando chegamos aqui, temos mudança na nossa vida. Precisamos ser mudados. E Paulo deixa isso bem claro. O cristão, o crente, ele precisa ser mudado para não sofrer as opressões por causa dos enganos do passado. Né? Se não deixamos de lado o passado, somente facilitamos o trabalho do nosso inimigo. Aí aqui tem um videozinho que fala sobre opressão. Tem dois jovens, vocês vão notar, eles estão oprimidos por causa do pecado. Né? Dá um volumezinho para nós, Fernando. Eles vão falar como aqui, opressos por causa do pecado. Mas é interessante que eles compreendem que se buscam conserto, eles são libertos da opressão. Eita. Por que você tá aqui? O Arthurzão me chamou, parça. Falar comigo. Ele me chamou também. Entendeu? Acho que deu ruim pra nós, né? Não sei, mané. Você veio nesse domingo no culto? Vim, parça. Vim sim. Eu não. Deve ser até por isso, né, que ele chamou. É, mané, não sei não, parça. Você sabe quanto de direito o músico tem de faltar nos domingos sem avisar? Sem ficar de banco? Mané, não sei não, mano. Você vê com ele lá dentro, lá, parceiro. Entendi. E quando pede a palheta emprestada e não devolve você? Hã? Quando pede a palheta emprestada e não devolve? Você é louco, parça? Ô, parça, relaxa. Esses B.O. não dá nada não, mano. Tô relaxado. Fica de boa então, mano. Tô relaxado, tô de boa também. Tô tranquilão aqui. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, presta atenção aqui. E quando, por exemplo, descobriram que um cara, ele foi lá na oferta o ano todo com o envelope vazio, sem oferta, ele foi na oferta com o envelope sem oferta e colocou. Não, acho que Você acha que quanto tempo ele fica sem tocar? Não sei, mano, mas acho que esses B.O. não dá nada não. Você acha que não dá nada? Não dá nada não, mano. De boas? Acho que sim. Se descobrirem quem foi? Sim. Entendi. Acho que sim. Sabe por quê? Eu acho que lá dentro ele tá com um filme que tá passando todos os nossos pecados do ano, uma retrospectiva, já que é final de ano, e aí ele vai pegar cada pecado e vai somar. E essa soma vai dar o quanto de tempo a gente vai ficar sem tocar, cara. Não, mano. Quanto de tempo a gente vai ficar sem tocar? Ô, parça, relaxa. Eu tô relaxado, tô relaxado. Então fica de boa, mano. Imagina eu que ficar de banco por causa dessas coisas. Imagina só quem ouve funk, mano. Hã? Imagina quem ouve funk. Não, mas quem ouve funk dá algum B.O.? Cara, quem ouve funk deve ficar sem tocar muito tempo. Não, mas quanto deve tempo? ser parecido com quem bebe. Não, mas e quem bebe assim usando o funk? Quem bebe ouvindo funk? Quem bebe ouvindo funk? Eu acho que essas pessoas nem existem, cara. Isso é coisa demais. Deve ser, sabe, parecido com o quê? Com quem fala palavrão. Palavrão. Não, mas se você não solta uns palavrãozinhos de vez em quando, não? Você solta? Eu não, mano. Tá louco?
Mas tipo assim, quando você acorda de manhã no frio e você chuta a quininha da mesa no frio, você fala o quê? Poxa! Entendeu? Eu acho que tá junto essas pessoas. Eu acho que essas pessoas elas vão direto pro inferno. Pessoas que falam palavrão, que ouvem funk e que bebem. Mano, mas aí, na moral, parça, assim, tipo, sim, beleza, mas assim, todo mundo vai, mas e assim, se de repente eu tô no WhatsApp e recebi uma foto de uma mina, será que dá algum B.O. também? Foto de uma mina? É. Como assim? É uma foto meia cabulosa, tá ligado? Assim, que nós manda de vez em quando. Cabulosa como? Ah, não sei, parceiro, tipo um nude. Nude? É. Mano, eu acho que é direto pro inferno. Acho que quem faz isso nunca mais vai tocar. Ô, parceiro, tem um versículo lá na Bíblia lá como? Que fala assim, você deixa A vida me levar? Não, Deixa eu ver que esse bagulho não. Tipo assim, você fala assim, você alcança, os negócios você alcança, aí você deixa a misericórdia, alguns B.O. assim, eu não sei, mano. Assim. Que você confessa e deixa, e aí alcança perdão. Ah, então eu já confessei pra você, já confessou pra mim, então vamos deixar então. Deixar o quê? Deixar o pastorzão aí. Agora? É. A opressão dos homens, né? A opressão deles pelo pecado, né? É meio, assim, engraçado, mas é verdade, né? Nós somos opressos pelas falhas, os pecados que nós temos, né? E nós devemos que tomar cuidado, porque quem vai cobrar de nós? Deus não cobra, irmãos. É Satanás, ele que vem e cobra. A grande atitude de Satanás é fazer com ele mesmo vir cobrar o nosso mal. Ele joga na tua cara aquilo que você fez. Ele joga diante de você as suas falhas, para que você se sinta de uma forma que você não possa estar na presença de Deus. Deus, você vê os jovens dos dois falando aqui, falando, mas e aí, o pecado, você fez isso, você fez aquilo. Não, vai para o inferno, vai para o inferno. Um já jogando o outro para o inferno, né? Ele nunca mais vai tocar na igreja, nunca vai não sei o quê, tá com medo de não fazer mais as coisas. Quem faz isso? É Satanás que vai lá acusando, entendeu? E vai oprimindo. Tem pessoas que não conseguem lidar com a opressão, irmãos. Quando vê, não se acha mais digno de estar na igreja. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque acham que o pecado é feio demais, e não tem mais conserto, não tem, porque Deus não, irmãos. Deus, ele é misericordioso. E aquilo que o rapaz falou, se você for lá e confessar, realmente o Senhor vai lá e apaga, perdoa os seus pecados. Né? Mas é necessário. Não dessa maneira, né? Eu só confessar assim, né? Então, aplicação pessoal. Você acredita que a opressão pode ser resultado da ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Você acredita nisso? Né? A ira de Deus pode vir. Colossenses 3, 5, 6. Eu quero ler Colossenses 3 aqui para a gente entender essa passagem, para ficar bem fácil para nós. Colossenses 3, 5 e 6, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo deixa bem claro que se nós não vigiarmos nas nossas atitudes, não só provocamos, a opressão sobre a nossa vida, mas trazemos a ira de Deus sobre nós, porque não conseguimos, não temos uma vida regrada, não buscamos uma vida de santidade. E Paulo vai deixando bem claro, a vil concupiscência, essa idolatria que nós temos pelas coisas passadas. Tem gente que vive de passado, parece museu. Não, a Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E a Bíblia declara que nós não podemos dizer que os dias passados são melhores do que os de hoje, porque hoje o Senhor tem a sua graça, a sua bênção reservada sobre nós.
Então devemos viver a graça, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, entender que o que Deus tem hoje é o melhor para cada um de nós. Quantos suspiram pelo passado, mas o passado, irmãos, já trouxe aí as suas dificuldades. Quantos saíram da igreja mediante o passado? Quantos deixaram de estar na casa do Senhor por causa do passado que aconteceu? Hoje Deus traz novos ventos, novo fôlego para a sua casa. E nós precisamos viver isso e vivenciar de uma maneira excelente, para que nós possamos o quê? Deixar de lado a opressão que tanto nos cerca. Por acharmos coisas, não devemos ficar achando nada, nós vamos deixar que Deus fale com as nossas vidas. Outra coisa, saiba que somos oprimidos também ao realizar a vontade de Deus. Temos exemplos de missionários que são perseguidos por fazer a vontade de Deus. Não pense você que não sofrerá a opressão por estar fazendo a vontade do Senhor. Não, vai ter sim opressão, o inimigo vai te oprimir. Mas por quê? Porque você está na vontade de Deus. Outra coisa, se você se sente oprimido, busque conselho com o seu pastor. Pastor é para isso. Você está sentindo alguma dificuldade, não está indo bem, a coisa não vai bem, busque conselho. Vá falar, fale com o seu pastor. Vai buscar conselho com o seu pastor. É ele que tem autoridade para falar com a tua vida sobre isso, sobre a situação que você está vivendo. Às vezes você fala da tua vida para todo mundo e não fala para o teu pastor. Não fala para quem pode te ajudar espiritualmente. Não fala para quem é responsável pela tua vida espiritual, para quem é responsável, né, por você estar na presença de Deus, que busca, que clama pela tua vida. Você precisa, se tem coisas acontecendo, precisa me comunicar, precisa falar com quem pode te ajudar a resolver. Às vezes nós falamos e criamos burbúrios, murmurações e tudo mais, se às vezes simplesmente fôssemos até quem pode nos ajudar a resolver. Por isso que eu falo, é melhor vir falar, conversar, do que deixar a coisa rolar e a gente continuar sofrendo com a situação. E somos opressos por nossa própria culpa. Em Ezequiel 18 fala, e 19 e 20 também fala, que somos opressos, porque nós procuramos muitas vezes isso na nossa vida. Vamos falar agora sobre possessão. Irmãos, possessão demoníaca é algo muito sério e que as igrejas, né, estão, de uma certa forma, mascarando, fantasiando as situações. Claro que Satanás ele se tornou muito mais ardiloso. Satanás está muito mais inteligente, ele já não bate mais de frente como era antes. Entendeu? Não tem essas encenações grandes que a gente vê muitas igrejas aí fazendo algumas encenações, não sei o quê. Não, irmãos. Entendeu? Mas Satanás ele está atuando. Ele está aí. Quando a gente fala que Satanás ele pode estar até perto de você, andando com você, é porque ele está preocupado em te derrubar. Ele quer tirar você da presença de Deus. E muitas pessoas não querem ouvir isso, não querem aceitar. Mas nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Uma batalha espiritual. O profeta já disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes e potestades espirituais do maligno. Essa é a nossa luta. É contra isso que estamos lutando. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser opressor. Ele não brinca de ser destruidor. Ele veio matar, roubar e destruir. E nós precisamos nos atentar a isso. Então, opressão. Tenha uma certeza, o maligno quer, acima de tudo, tomar o lugar de Deus, se opondo a tudo nos planos divinos. Ele quer tomar o lugar de Deus. Qual que é o lugar de Deus? Deus ele está no seu alto sublime trono sendo adorado. O diabo quer receber a adoração. Ele quer isso. Ele quer a tua adoração. Ele quer que você venere a Ele. Que você idolatre a Ele. Que você acredite nele. Que você venda a sua alma para Ele. Que você deixe que Ele tome conta da sua vida. Deus deseja que o corpo do homem seja o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, ele fala, nós somos o templo do Espírito Santo. O que Satanás mais quer é ocupar esse templo. Então vamos considerar alguns fatos. O que mais Satanás quer é tirar o lugar do Espírito Santo que está dentro de você e colocar
uma potestade, algo maligno dentro de você. É possível, pastor? Sim, é possível. Satanás, irmãos, ele age de maneiras terríveis. Vamos ser sinceros, um pai que mata a sua esposa, chega do trabalho, mata a esposa que está dormindo, depois vai no quarto dos filhos, mata os filhos afogados numa banheira, depois pega o neném recém-nascido e mata junto com os irmãozinhos, porque afoga junto na banheira. Depois disso pega, faz a janta, senta e come tranquilamente e dorme. O que é isso, irmãos? O que é isso? Nós precisamos acordar. Eu não gosto muito de assistir esses jornais sensacionalistas, mas nós vemos cada situação. Você precisa entender, o maligno está trabalhando. Satanás está trabalhando. E o povo de Deus está preocupado em tesouros da terra. É difícil, mas é verdade. O povo de Deus está preocupado em ter. Me dá, me dá, me dá. Hoje eu recebi uma proposta. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. O homem me chamou, eu te dou um salário e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você só precisa me apoiar. Política, né? Eu falei, não, irmão, eu já saí de lá para misericórdia. Pastor, só precisa de um carro novo. Foi bem assim. E justo hoje, eu fui aqui, eu parei o carro aqui, o carro pifou, não subia. Aí ele precisou mandar o rapaz vir me buscar. Aí chegou, você precisa de um carro novo, pastor. Você precisa disso aqui. Falei, Deus. Mas quando ele falou, eu falei, meu coração já fechou. Eu falei, não é isso. As coisas que Satanás está oferecendo, se nós pegarmos, irmãos, como é que fica a situação? Então, ele não brinca, irmãos. Ele não brinca. Nós precisamos tomar cuidado, né? E eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem, tá? É um pouquinho forte, mas esse é um culto. A menina está recebendo uma entidade. Isso é um pouquinho do que acontece por aí. A menina recebendo uma entidade. Tá? Então, é um pouco forte, mas é necessário. Aumenta, pode aumentar, filho. Porque o áudio é baixo, pode aumentar. Observa que o homem está cheio de sangue. Isso aqui é aqui na Venezuela, no culto que eles estavam realizando.
Isso aí, irmãos, é feito aqui no Brasil, é feito aqui perto, é algo que está acontecendo, que as pessoas estão se dedicando a isso, as pessoas estão se entregando a isso. A possessão maligna, atrás de fortuna, atrás de bens, atrás de riqueza, atrás de coisas que Satanás promete dar e as pessoas estão buscando, estão correndo atrás. Então, possessão, fatos a ser considerados. Quem está em Cristo não pode ser possesso por espírito maligno. Por isso, o nosso adversário tenta tirar Cristo da nossa vida. Porque enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, ele não pode te tocar. Ele não tem poder para te tocar. Ele não pode fazer nada contra você. Ele pode tentar te oprimir, ele pode vir te oprimir, pode vir fazer uma coisa, mas ele não pode entrar em você. Não tem lugar, porque você é morada do Espírito Santo de Deus. E isso você precisa ter dentro do teu coração. Você precisa ter certeza disso. Por isso que aqui não há muito mais manifestação. O diabo caindo dentro da igreja. Não, irmãos. Graças a Deus, nós temos entendido que somos moradas do Espírito Santo do Senhor. Uma ou outra acontece sim, porque ainda tem pessoas que precisam ser libertas. Mas nós precisamos entender que enquanto morada do Espírito Santo que somos, não somos tocados. O Espírito Santo cuida de nós e nós não somos tomados pelo maligno. O espírito mau ou imundo não só habita o corpo do possesso, mas também o domina com crueldade e afeta a personalidade toda. Marcos 9:22 fala do menino que estava assim possesso. O inimigo ele muda totalmente a feição, o jeito de agir, o jeito de falar. Quando eu tinha 7 anos para 8 anos de idade, ou 9, assim, eu fui na casa de um padrinho, ele morava na Coab ali, Coab Bonifácio, Coab José Bonifácio, e fomos dormir na casa dele, levou lá, ele queria, ele pegou com a minha avó, vamos levar o Jé para lá, e a gente foi, chegamos na casa dele, era mais ou menos umas 7 horas da noite, e eu estava brincando na casa do vizinho, de repente ele entrou lá e falou, você não sai daqui, você fica aqui, você não sai daqui. Eu, tá bem, entendi, fiquei lá. Daqui a pouco começou a montoeira de gente, aquele montoeira de gente na porta do apartamento dele, um prédio da Coab, um monte de gente. E a gente, criança, você quer ver o que está acontecendo. Aí a gente se esgueirou por debaixo do pessoal. Quando eu olhei na porta, o namorado da minha prima, ele estava que nem uma lagartixa na parede, de costas, assim de costas, e a cabeça encostada no teto, já. E ele pendurado na parede, com os pés assim, como se fosse uma lagartixa. E quando ele viu assim a gente, ele começou a fazer assim, fazer assim, e o meu tio batia nele com aquela espada de São Jorge, sabe? Aquela flor espada de São Jorge, batia nele expulsando, sai do corpo dele, sai não sei o que, tal, não sei o que. Claro que ele não expulsou ele. O que ele fez foi sair dali, correu, foi para a rua, fez uns calceiros e tal. E todo mundo ficou, o que é isso? Aí uns falam, demônio, o diabo, entendeu? Ele está aí. Certa feita na Igreja Unida do Jardim Ângela, quando eu estava com 12 anos de idade, nós estávamos reunidos na igreja, no culto de ensino, e tinha uma menina de 12 anos também, ela estudava comigo, ela estava lá naquele dia na igreja. O tio dela era diácono da igreja, o irmão Manuel, e ele estava lá, e aquela menina, enquanto o pastor ensinava aqui na frente, aquela menina começou a tremer, suar frio, e aí perguntaram para aquela menina o que ela estava sentindo. Ela falou, eu estou vendo um homem com cascos e chifres do lado do pastor. Tem um homem com cascos e chifres ali do lado do pastor. E aquilo nós tinha 12 anos, você começa a ter medo, né? Que situação é essa? De repente o pastor fala, vamos orar pela menina. Junta-se ali um monte de obreiros. Primeira coisa que a menina fez, bancos, já viram aqueles bancos de madeira maciça? Que serve para 6 pessoas sentarem? Aquela menina pegou uns 6, 7 bancos e empurrou como se não fosse nada. Os obreiros foram para cima dela para tentar expulsar, ela batia em todos. E o pastor falava, vamos orar à igreja. Ele não conseguiu expulsar o demônio da menina.
Ele culpou a igreja, falou: a igreja, vocês estão aí curiosos e não estão orando, por isso que o demônio não sai. Tirando a culpa dele, porque ele devia estar preparado, vamos ser sinceros. Começa por aí. Mas, naquele dia, a gente ficou morrendo de medo, porque a menina de 12 anos jogava banco para o alto como se não fosse nada, e batia no bando de homens. Os homens não estavam aguentando com a menina, e o pastor não conseguiu expulsar o demônio. Sabe o que é isso, irmãos? É nós deixarmos de entender, quando nós deixamos de entender que a vitória vem através de Cristo, e o poder é dele. É ele. E nós temos que estar preparados. Porque eu não sei qual é o dia que vai entrar alguém aqui demoniado e vai precisar ser liberto. Nós temos que estar preparados. E não é só o pastor, somos todos nós. E temos que ter isso. Todos nós temos que estar preparados. Então, o espírito mau e imundo não só habita o corpo, o processo, mas também muda. Aquela menina, ela parecia uma pombagira na escola. A gente convivia com ela, via. Pegava um e outro, saía com todo mundo, não sei o quê, ficava na porta da escola com um monte de moleque, não sei o quê. Ela já via que era um espírito, entendeu? Terrível na vida daquela menina. Então, maligno, irmão, está aí. Diabo não brinca de ser diabo. Né? Deixa eu ver aqui que eu... Acho que eu tirei de novo aqui a pilha. Acho que eu acabei... Para de pegar aí, Fê. Você mudei para mim? Mudei para mim, Fê? Mudei, por favor. Vamos para a gente poder terminar. Só passar de ladinho. Travou? Oi? Não vai, não está dando sinal. Aí. Tira do computador o negocinho e passa com o dedo. Melhor. Não está indo? Espera aí que ele vai voltar. Já volta, irmãos. Você vê como é que é a situação? Você entende do que a gente está falando, irmãos? Você entende? Você acha que é à toa que as coisas acontecem, irmãos? Entendeu? Nós estamos falando de algo que é muito real, é que o homem não está tomando consciência que o inimigo está entrando nas igrejas. O inimigo, não aqui, digo, mas de que as igrejas estão facilitando a entrada de Satanás. E ele quer muito que as igrejas parem, de falar nele. Hoje, quem é que se vê pregar sobre o diabo no púlpito, irmãos? O que mais fala hoje é de prosperidade, de esperança, de riqueza, mas não fala de Satanás. Conseguiu achar aí, Fê? Viu, Fê? Está no estudos. Está na pastinha estudos lá. Dentro de estudos lá no estudos bíblicos, vai ter uma pastinha estudos dentro de estudos bíblicos. Vai ver lá. Está lá a lição 7. Achou? Achou? Estou passando aqui. Tentação aqui. Pressão. Você pôs o outro. Mas tá bom.
Possessão. O Espírito fala pela pessoa. Isaías 8:19. João nos ensina a ver se a pessoa está possessa ou liberta. Questão de libertação de possessão, irmãos. Você está fazendo oração, a pessoa se orou. Se a pessoa declarou o nome de Cristo, irmãos, está liberta. A própria Bíblia fala aqui, você pode depois dar lendo lá, porque as horas já se vão. 1 João 4, 2, 3, o inimigo não confessa o nome de Cristo. Não confessa. Você está orando, a pessoa está ali, fala o nome de Jesus, quem? Jesus é Salvador. Se a pessoa não confessa, a pessoa está opressa. Se a pessoa começou a falar em Jesus, irmãos, pronto, está liberto. Aí você vê que tem gente que gosta da atenção. Como já aconteceu algumas vezes aqui na igreja, você está orando, está falando, a pessoa está falando de Jesus é Salvador, e os irmãos estão expulsando ainda. Não, está falando de Jesus, está liberto. O que mais é cena. Porque tem gente que gosta de fazer cena, infelizmente, a gente sabe disso. Negócio de chamar atenção. Mas o inimigo não confessa o nome de Cristo. Você está orando, expulsou, se a pessoa falou do nome de Jesus, está liberto. E pronto, acabou. Às vezes faz revelações extraordinárias, como a jovem escrava em Filipos. Nós vemos o quê? Paulo, quando está entrando na cidade de Filipos, aquela jovem está seguindo ele, falando, eis aqui, são servos de Deus. Ela fazia o quê? Revelações a qual os seus donos ganhavam dinheiro. O maligno faz isso. Faz com que ache as coisas, revele as coisas, revela o RG, viu, irmão? Tá? Ele fala, tem que ir em um culto, igual de culto que até o RG é revelado. O diabo faz isso. Ele revela o RG, o CPF, diz onde está escondido as coisas, diz o que você fez, deixou de fazer. O diabo sabe da tua vida. É isso que a gente não entende. Que ele tem, ele sabe, te conhece. E aquela menina fazia isso, entendeu? Ela revelava. Então, às vezes, as revelações extraordinárias, como o jovem escravo de Filipos, ele faz também coisas que para enganar. Até, o que a Bíblia diz? Que ele vai, se possível, enganar até os escolhidos. Ele vai tentar enganar, né? Fatos a ser considerados. Os espíritos maus, às vezes, fazem milagres para enganar. 2 Tessalonicenses 2:9 tem lá. Podem demonstrar grande força, como no caso de Gerazeno. Entendeu? Pode demonstrar grande força. Como eu falei da menina que levantava bancos de madeira aqui, 12 anos, a menininha de 12 anos, irmãos, jogando bancos de madeira de mais de 50, de não sei quantos quilos no alto. O que é isso? Entendeu? É a situação que nós vemos. Todo espírito mau sabe quem é Jesus e que será por ele julgado. Ele sabe quem é Jesus, né? Quando os discípulos foram expulsar o diabo, ele falou, expulsaram, ele falou assim, eu conheço quem é Paulo, conheço quem é Apolo, mas quem é você? É no nome de Cristo. É só no nome de Cristo que nós podemos expulsar. Portas de entrada. Existem basicamente duas portas de entrada para a possessão demoníaca. O ocultismo e a prática deliberada de pecados e vícios. O ocultismo, que é o vídeo que a gente assistiu aqui, em que a pessoa chama o diabo para estar dentro dela. E a prática deliberada de pecados e vícios que às vezes não conseguimos deixar de lado. É uma porta muito grande para Satanás entrar e fazer morada e destruir o templo do Espírito Santo. Ocultismo, existem pessoas que se envolvem aberta e voluntariamente com forças espirituais do mal, desejando o poder sobrenatural maligno que lhes oferece. Como a menina lá, falou assim, o cara foi lá, colocou os dois facão no pescoço dela, você viu que a hora que ela caiu, ela já estava ali, o processo. Ela queria isso. Já estava ali atrás disso. Portas de entrada, crianças podem ficar possessas independente da sua vontade. Vemos o caso do menino possesso, Marcos 9:21. Crianças são muito suscetíveis e precisam ser acompanhadas de perto por seus pais. Você sabia disso? Que a criança, ela tem muito mais, digamos assim, facilidade de ser tocada pelo maligno, porque ela não tem a proteção, ela não tem o discernimento que nós temos. Quantas crianças são opressas aí, veem coisas, esses amiguinhos imaginários. Já viu alguma criança conversando com alguém imaginário? Já viu crianças falando isso aqui, eu vi isso, eu vi aquilo? Irmãos, é verdade. Entendeu? Crianças são mais suscetíveis, então nós precisamos tomar cuidados com pais, elas são mais sugestionáveis. Como é a libertação? Jesus era admirado pela multidão pela maneira que expulsava demônios. Como é que Jesus expulsava demônio? Quem é tu? De onde você veio? Quem é teu pai? Quem é tua mãe?
É isso que Jesus fazia quando expulsava o demônio? Oi? Meus olhos saem. Falava, vó, sai. Entendeu? Não tinha conversa, irmão. Uma única vez que Cristo perguntou o nome do demônio para que a gente soubesse que não era um só, era legião. Que não era só um demônio. Aí nessa hora ele fala, existem castas de demônios que só saem com Jesus em oração. Por quê? Porque eles não estão preparados. Eles não é um só, é vários. Entende? Foi a única vez que Cristo falou com o demônio, mas sai, expulsando, não tem conversa, não tem show, não existe isso, irmãos. Não é bíblico. Jesus expulsava só pela palavra dele, mas também deu poder aos seus discípulos para fazerem em seu nome. Ele deu poder a ele, deu poder a você. Deu poder para você fazer isso em nome dele. Tá? A libertação. Importante que aquele que foi liberto do demônio aceite a Cristo como Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo passe a habitar nele. Lucas 11, 24, 26, João 14, 16, 17, fala sobre isso. O que foi liberto deve ser tratado por causa das marcas que a possessão deixa nas pessoas. Minha mãe, ela era uma mulher possuída. Minha mãe. Meu pai, quando saiu de casa, ele se juntou com uma mulher que era espírita, de mesa branca. E as roupas da minha mãe sumiam do varal. Sempre. À noite, sempre tinha. Uma vez à noite, eu lembro quando fosse hoje, as coisas batiam no varal, batia na porta, um barulho de cachorro latindo. A gente não tinha cachorro no quintal. E um barulho de cachorro latindo e batia-se na janela, batia-se na porta. Quando acordava de manhã, só as roupas da minha mãe tinham sumido. Não tinha. Toda vez que oravam por ela, ela caía. Quando ela chorava preto. Não era lágrimas, era um líquido preto que saía dela. Toda vez que oravam por ela. Precisa ser cuidado. Quando realmente ela deixou de ser cuidada, ser tratada, era uma daquelas pessoas que andava atrás de tudo. Ia pular no rio, 3 pulinhos daqui, ia atrás de cartas, ia atrás de um monte de coisa. Essa foi minha mãe, até Jesus encontrar ela. Mas quando Jesus encontrou ela, o Senhor já levou ela. Eu acredito que era necessário, para que ela não saísse da presença. Minha mãe faleceu, eu tinha 42 anos. Ela tinha 42. Eu vi o que ela sofreu. E como era a opressão que ela sentia. Então, pessoas precisam ser cuidadas. E no momento que Deus libertou ela, Deus cuidou dela. E nós precisamos ter essa visão. Cuidar das pessoas que chegam até nós oprimidas, opressas e possessas. Vão chegar, irmãos. As pessoas vão chegar. E quando elas chegarem, nós precisamos saber cuidar dessas pessoas e tratar delas. A Bíblia não diz que expulsar demônios é um dom espiritual. Mas é fato que alguns têm um ministério com mais experiência nessa área do que os outros. Tem gente que tem mais facilidade. Aquele que está em Cristo tem autoridade para expulsar demônios, mas tudo tem que ser feito na dependência total de Jesus. Pois só o nome dele tem poder e a vitória só é possível por causa da vitória de Cristo na cruz. Só por isso é nos dado poder para podermos também expulsar demônios. Pela vitória de Cristo na cruz. Irmãos, existem muitas pessoas que nos cercam e estão possessas, vivem opressas, entendeu? Tentadas, e nós somos a luz desse mundo e o sal da terra. Precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Precisamos fazer a diferença na vida de quem está ao nosso lado. Então, se aplique cada vez mais a buscar a presença de Deus. Se aplique cada vez mais a buscar a presença do Espírito Santo. Não deixe que o maligno chegue perto. Não deixe que o maligno te toque. Entendeu? O Senhor Jesus é o Senhor absoluto sobre os espíritos, por tê-los criado. A presença de Cristo trouxe a vitória sobre o mal. No juízo final, os espíritos maus serão excluídos do reino de Deus. Jesus nos capacita a enfrentar os espíritos malignos e a ajudar os opressos pelo mal. Não devemos temer as investidas do maligno. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Amém?
Vamos colocar em pé, queridos. Desculpa, passei um pouquinho, só queria terminar. Acabei correndo um pouquinho. Depois, num outro momento, se for o caso, a gente se aprofunda mais. A gente deu uma leve pincelada nessa situação. Mas é um alerta para a igreja. É um alerta para nós, irmãos. Não podemos. Oxalá a igreja estivesse mais cheia, né? Parece que as pessoas têm medo de falar sobre isso. Mas é um alerta para nós. Nós precisamos estar revestidos da graça do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença. Muitas vidas precisam ser libertas. E é você, e sou eu, que seremos usados para libertar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua bênção, tua graça na vida dos teus servos. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Leva-os em paz e em segurança, dê-lhes uma boa noite de descanso. Pai, permita que a sexta-feira seja uma bênção. Senhor, os trabalhos da tua casa esse final de semana, o nosso aniversário, vai ser uma bênção, porque o Senhor estará aqui, é para a honra e glória do teu nome. Meu Pai, se manifesta sobre nós a tua graça e a tua bênção. Sê conosco, Pai, nós te pedimos, repreendendo da nossa vida todo levante do nosso adversário e entregando na vida dos teus filhos a tua bênção. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, trabalha de uma maneira excepcional na vida dos teus servos, trazendo a tua bênção, a tua graça e a tua vitória no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua vida, hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.